E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado muito dos meus 12 trabalhos de Hércules. Nós ficamos aí um bom tempo ouvindo, vendo esses vídeos e eu lhes contei uma história acerca de um Hércules muito bonito, um Hércules muito bacana. Mas acontece que a história pode ser bem outra. E eu quero desvendar para vocês aqui hoje o que pode ter sido o mito de Hércules com uma profundidade maior. Agora, esse Hércules que vocês viram, eu inspirei esses vídeos na obra do professor Victor de Sales. Ele vê o Hércules assim também, tão romântico, tão sensacional, né? Resumido a 12 trabalhos, mas Hércules é bem mais que isso. Há quem diga que Hércules é um varal de mitos. Tem coisa demais, tudo incluído no Hércules. Então eu quero dizer para vocês que eu também li o Ovídio, o Apolônio de Rhodes, Pausânias, o Heródoto na Teogonia, importantíssima leitura dele, o Apolodoro, o Plutarco também, o Demócrito, ele escreveu uma obra chamada A Vida de Hércules. Muito bem, vamos lá. O Hércules, ele nasceu lá na Tebas de Creonte. Lembra lá do Édipo com a Jocasta? Então Creonte era rei de Tebas, ele nasceu lá nessa época. E por que Zeus saiu do Olimpo para ter esse filho com Alcmena? Ele queria um homem forte, um homem muito forte para defender os homens e os deuses. Então ele queria que tanto homens quanto deuses fossem defendidos por esse ser que seria o filho dele, né? Mais tarde veio chamar Hércules. Hélio apaga o sol. O sol fica apagado por alguns dias. Hermes conduz Zeus até Alcmena. E Anfitrião, ao final, acaba sabendo que o filho não é dele. O Anfitrião acaba, ao final, sabendo que o filho não é dele. E esse menino, eu anotei aqui para vocês, eu estou com o meu rascunho aqui, tá bom? Hércules significa glória de Hera. Encontrei isso nos meus achados. Eu encontrei também que ele também se chamou Alceu, Alcides e até Palemon. Ele teve também, em alguns casos, nós encontramos Hércules com o nome de Palemon. Então, a gente tem que ver isso daí, tá bom? Alcmena, que o professor Victor de Sales e outros dizem, né, que a mais sábia, a grande sábia das mulheres, também pode ser a mulher forte durante a ira. Eu encontrei que Zeus queria que Hércules fosse para Olimpo, como de fato vai, mas não se une aos 12, tá bom? Hércules teve um irmão gêmeo chamado Ificles, que mais tarde falece numa luta. Quando Hércules nasceu, ele teve uma mãe de leite, a própria Hera, mulher de Zeus. E Hermes conduz o Hércules até lá. Sono, aí com letra maiúscula, adormece Hera. Hélio apaga o sol e eles colocam o Hércules para mamar na Hera.
Só que ele era um menininho muito forte, então ele sugou com muita força e sentiu uma dor, acordou, jogou aquele menino fora, assim, assustada, e espirrou leite. Quando ela fez isso, isso deu origem à Via Láctea. Nessa versão. Eu tenho uma outra versão, inclusive eu escrevi uma peça de teatro quando ela foi representada, isso ficou bem demonstrado lá pelos atores, que na verdade, outra versão da origem da Via Láctea é quando os deuses saíram da terra e foram para o Olimpo, que até então os deuses e os homens viviam juntos. Mas os homens fizeram uma maldade, um trote, né, com Zeus. Essa história é interessante porque eles fizeram um grande banquete e Zeus comia um boi inteiro de cada vez. Aí eles mataram um boi, vários bois, e embeberam um boi, né, ali com gordura gostosa, imagina a gordurinha de picanha, bem crocante ali e tal. E Zeus falou, é aqui que eu vou pegar. E só que lá dentro não tinha boi, não tinha carne, eles tinham colocado os restos, as tripas dos outros bois lá dentro. Zeus fica danado da vida e junta com os outros deuses, vai embora, promete se vingar dos homens, aí vem Prometeu e aquela coisa toda, né? Outra coisa que eu pesquisei, que eu encontrei, Hércules não era tão burrão, não. Eu anotei aqui, ó, filosofia, astronomia, tá bom? Ele aprendeu a carros de biga, lutas com carro de biga, ele aprendeu também. Então ele era uma pessoa razoavelmente bem instruída, não era tão boboca, não. Outra questão, o Lino, o professor dele, ele mata o professor e é absolvido. Lembre-se que em outras versões, o terror de matar um professor levou ele à condenação, mas isso vem depois. Outra questão, isso a gente pode encontrar em Pitágoras, na leitura do Pitágoras, esqueci de citar, é que ele tinha 2,64 m de altura, o Hércules. E com essa altura, o Pitágoras calcula um passo dele, quanto que dá uma passada do Hércules. E Pitágoras nos diz que é 1,90 m. Então tá bom. Pessoal, aqui uma boa. Eu encontrei, salvo engano, no Pausanias, ou no Apolônio, não sei, que Hércules era muito afeminado. Era bem... E naquela época o homossexualismo era comum, isso não tinha nada a ver. E ele era afeminado. E que, na verdade, ele não tinha nenhum problema com Euristeu. Lembra que eu contei a vocês que Hércules foi prometido para ser o rei daquelas terras, porque certamente ele seria o primeiro a nascer. Mas era atrasa o parto, o Euristeu nasce primeiro, o Euristeu sabe disso e quer ver o Hércules livre. Se o Hércules descobre, o Hércules tomava o trono. Outra versão diz que o Hércules e o Euristeu eram amantes, eram namorados, amigos, eles se ficavam e nessa relação o afeminado era o Hércules. Tem que ver por aí, né? Segundo também consegui fazer uma leitura, aquela raiva que tinha do Hércules, isso foi depois do nascimento. Tanto é que ela mandou aquelas duas cobras para morder o Hércules. Ele já era garotinho, já. Aquele leão de Citerão que ele mata, o leão,
e pega as 50 filhas do rei Téspio. Isso eu encontrei sempre, essa história, ela parece ser bem disseminada nos estudiosos. Ele, agora que começa, né? Ele lutou com um rei da Beócia chamado Ergino. O Hércules mata o Ergino e corta o nariz e a orelha do Ergino. Isso é grave. E faz assim com os outros soldados. E pior, com essas orelhas e esses narizes, ele faz um colar. E é conhecido como Hércules, o cortador de narizes. Pá. Então, encontrei isso também. Em função disso, o Creonte dá a Mégara em casamento para ele, né? E depois nós vamos ver essa Mégara, ele desposa ela depois, tá bom? Fica com a Mégara, tem 8 filhos com Mégara, mas a Hera, nesse momento, ela enlouquece, ela deixa o Hércules louco e ele mata os filhos todos, a Mégara e todo mundo. Depois, quando ele vai buscar o Cérbero, encontra com a Mégara lá e vai ficar com a Dejanira. A Dejanira, aí a gente vai começar a tratar da morte do Hércules. Tá bom? O vídeo vai ficar um pouco longo, mas tudo bem. Quando ele mata esses filhos dele com a Mégara e a própria Mégara, ele vai no oráculo de Delfos. Aí aquela história que eu já contei, o oráculo troca o nome dele de Alcides, de Palemon, de Alceu. Aí vamos ver que nome cada um conta de uma forma. E ele passa a receber o nome de Hércules. E vai ter lá os 12 trabalhos. Que na verdade eram 10. 10 trabalhos. Porque 2 trabalhos o Euristeu não aceitou. E eu vou contando aqui devagarzinho isso para vocês, tá bom? Mas para partir para os trabalhos, ele ganhou vários presentes. Eu vou dizer para vocês, ó. De Hermes, ele ganhou uma espada. De Apolo, arco e flecha. Do Hefesto, um peitoral. De Atena, uma túnica. De Poseidon, cavalos. E de Zeus, um escudo. E por falar em escudo, uma notícia: Hércules nunca andou sozinho. Ele tinha Iolau, que era o escudeiro dele, né? Assim como todos os nossos grandes heróis, né? O Batman tem o Robin, né? O Dom Quixote tem o Sancho Panza. Hércules tinha Iolau, tá bom? Sobre os 12, aí ele parte para os 12 trabalhos, para os 10 trabalhos. Quanto ao leão de Nemeia, além do vídeo que vocês podem ver aí atrás, eu gostaria de acrescentar o seguinte: quando ele volta com o couro do leão, Euristeu o Euristeu fica com tanto medo que manda fazer um vaso enorme. Euristeu conversa com Hércules lá de dentro do vaso, né? Eu encontrei que Hermes e Atena ajudam, depois li que só Atena que ajuda o Hércules nesse trabalho. E uma boa, o leão arranca um pedaço do dedo dele. Tem essa história que ele ficou igual o ex-presidente Lula, porque o detalhe é tanto que diz que ele arrancou o dedo mindinho do Hércules. Quanto à Hidra de Lerna, ela foi uma criação depois de Hera, justamente para atormentar, para meter terror no Hércules. E as cabeças, 7, 9, 8, 10 mil cabeças. Então, quem conta um conto, aumenta um ponto.
Então já tem gente aí falando que essa hidra tinha 10.000 cabeças. Tá bom. E que às vezes quando cortava uma, nascia 3 ao invés de 2. Né? Um caranguejo enorme dá uma ajuda para a hidra também. Agora vem um problema. O Iolau é quem põe fogo no bosque para ajudar o Hércules a cauterizar as cabeças que ele cortava. Então, o Iolau, à medida que o Hércules ia lá lutando com a hidra, o Iolau ia colocando fogo ali perto para Hércules queimar a cabeça. Euristeu não aceitou esse trabalho, porque esse trabalho não foi feito sozinho, porque o Iolau ajudou. Quanto ao terceiro trabalho, da corça, Serinita, Serínia, Serineia, aí os nomes variam demais. De fato, o significado dela é perseguir a sabedoria, mas há uma história que eu encontrei que diz que ele deu uma flechada na canela da corça entre o osso e o nervo. Veja você aí, acima do seu tendão de Aquiles, entre o tendão de Aquiles e o osso da perna. Que aí ele conseguiu capturá-la. Tem essa versão também. Quanto ao javali de Erimanto, eu encontrei, né, que de fato ele é filho de Apolo com Vênus. Né? Esse menino foi ver uma das ninfas tomar banho nua e, como pena pelo desrespeito a esse limite, esse filho de Apolo foi transformado em javali. Nessa caçada do javali, ele ficou hospedado na casa de um centauro chamado Folo. E ali eu descobri, Hércules gostava de comer carne crua. Ele era carne crua. E também descobri que ele matou muitos centauros, fez uma carnificina, mas matou centauros demais da conta. Por quê? Esses centauros atacaram um inimigo. Tudo bem atacar o inimigo. Aí tudo bem. Mas eles atacaram de emboscada. Foi um ataque injusto. Nesse sentido, o Hércules não gostou, foi lá e vingou esse ataque injusto. Quinto trabalho. Limpar os estábulos do rei Augias. Também não foi aceito pelo Euristeu. Então, nós temos 2 trabalhos aí não aceitos, que é o da hidra de Lerna, porque o Iolau ajudou, e limpar os estábulos do rei Augias, o Hércules pediu 10% dos bois para fazer esse trabalho. Então tinha um contrato. E o Euristeu falou, não, você tem que fazer de graça, tem que fazer para mim. E eu estou mandando. Então não aceitou esse... E não adiantou nada, porque o rei Augias também não pagou. O rei Augias também não pagou. O sexto trabalho, né, as aves do estínfalo, eu encontrei muita coisa interessante. Elas eram antropofágicas, comiam gente. E quando elas voavam, no bater de asas, elas arremessavam penas cortantes de bronze, né? E faziam fezes altamente venenosas, tá bom? E o mais bacana, eu li que Hermes com Atena pediu a Hércules para fazer não chocalhos, mas matracas. Matracas tipo aquelas que a cristandade, os cristãos usam na Semana Santa. E qual o significado da matraca? Expulsar demônios, tá bom? Quanto ao touro de Creta, era um doidão mesmo, quebrava tudo, ferrava tudo. Era um touro entregue em homenagem a Zeus. E esse touro, irmão do Minotauro, ou seja, os dois, né, o Minotauro e esse touro, filhos do rei Minos, tá bom? As éguas do Diomedes, nada a acrescentar, pobre coitado Diomedes serviu de pasto para elas. Nono trabalho, pegar o cinturão de Hipólita, aqui deu zebra, porque eu encontrei, além da versão utilizada para o romance, que é a versão do professor Vitor de Sales,
eu encontrei no Apolodoro, no Heródoto, no Demócrito, uma história diferente, que o rio chamava Rio Amazonas. Eu não sei se essas meninas eram... O pai das Amazonas, de várias Amazonas, era Ares. Agora, ou com a Harmonia ou com Afrodite. Então, descobri que os homens lá só serviam para atividades domésticas, tá bom? Os homens só faziam atividades domésticas. E detalhe, quando nasciam tinham os braços e as pernas quebradas para não lutarem. Tem isso lá também. Descobri que elas não eram tão honrosas assim, que elas desafiavam a justiça, enfrentava comandos judiciais, vamos dizer assim, e a própria decência, elas não eram bem púdicas, não, né? Eu anotei aqui 3 para vocês, as 3 mais famosas, né, que é a Marpésia, a Lâmpado e a Hipo, né? E tomar cuidado que Hipo tem um significado muito ruim, né? Hipo é aquela pessoa que mostra ostensivamente o seu sexo, então não é muito bom. Mas as 3 governantes, Hipólita, Antíopa e Melânipa. Versão: Hércules ganhou, sim, de bom grado o cinturão, mas foi a troca de sexo com Hipólita. Hipólita viu Hércules, achou ele bonito demais, falou assim: não, te dou meu cinturão se a gente fizer um sexo aqui. Mas contra isso. Mas quando Hipólita vai deitar com Hércules, Hera vem e planta ali a discórdia. Os dois lutam, Hipólita e Hércules lutam, e Hércules mata Hipólita. No fim, quando as outras Amazonas veem que Hércules matou Hipólita, elas todas correm em cima dela. E uma palavra que eu li, foi carnificina. Hércules matou muitas Amazonas, tal qual ele fez lá com Centauros. Aqui a palavra utilizada pelo escritor foi carnificina. Matou Amazonas demais. Ele luta também com alguns monstros e mata um filho de Poseidon, o primeiro filho de Poseidon que Hércules mata. 10º trabalho, os bois de Gerião. Gerião é o homem mais forte do mundo, tinha 3 cabeças e 6 braços, mas num corpo só, num tórax só ele tinha 3 cabeças e 6 braços. Ele mata o Otro, lembra lá o Otro, filho, irmão do leão de Nemeia, da Hidra, né? Ele mata o Gerião também, né? Mata o Anteu, ele mata o Briareu, que eram monstros que ajudavam a vigiar o gado. A história de Anteu, de fato, Anteu que tira as forças da terra que Hércules levanta, de fato é verdadeira, né? No mito, esse mito é contado várias vezes, que ele construía grandes prédios e casas e amontoava ali os corpos das pessoas, né? Nessas andanças dele, com esse trabalho dos bois de Gerião, mata mais 2 filhos do Poseidon, né? E o que eu achei interessante aqui, ele procura e caça. Eu vi histórias que ele mata, história que ele não mata. Um filho, agora imagina, o mais feio dos deuses, o Hefesto, com a mais medonha, que é a Medeia. Então, esse menino era um horror. E adivinha o nome dele? Caco. Né? Quando eu falo, oh, nossa, você tá um caco, você tá ruim, parece que refere-se a esse filho. De Medeia com Hefesto. E nessa hora, eu encontrei que ele mata, e na outra hora que ele deixa esse caco mais feio ainda.
né, desfigurando o pobre rapaz. Jardim das Hespérides, 8 anos para cumprir esse trabalho. 8 anos para cumprir esse trabalho, né? Esse é o primeiro trabalho, 11º, que veio para substituir aqueles outros 2 que o Euristeu não aceitou. As Hespérides, filha de Atlas, né? O Ladão, também irmão do leão de Nemeia, do outro, da Hidra, vigiava as Hespérides, e é de fato, sim, a história é essa. Hércules chega, não consegue encontrar o Jardim das Hespérides, segura a terra. Atlas pega as Hespérides, traz as Hespérides, que era um romance, que era a fertilidade, que era um presente da Mãe Terra para Hera, né, representando a fertilidade. O Atlas quer dar o golpe no Hércules e falar assim: você está segurando a terra, continua aí. Hércules usa da artimanha. Fala com ele: deixa eu só ajeitar meu ombro aqui para me segurar direito aqui então. E na hora que o Atlas vai ajudar ele a ajeitar no ombro, a terra, Hércules joga a terra para cima do ar do Atlas e fala assim: comigo não. Mas ele faz uma boa ação, ele vai lá no monte e liberta o Prometeu, que aquela ave, que me falta o nome agora, que também é irmã do leão de Nemeia, do Ótros, da Hidra de Lerna, do Ladão. Ele mata essa ave e liberta o Prometeu da montanha, da pena. E, segundo eu li também, Zeus já estava arrependido. Que se durar a eternidade, então deixou passar. Como o último trabalho, o trabalho de pegar o Cérbero. Parece que não foi fácil não, lutou muito, teve que levar o bicho nas costas, tá bom? O Morfeu ajuda ele a atravessar, ele pega o Caronte, né, atravessa o Estige, ele encontra o Meleagro e fala: olha, você vai casar com a Dejanira. Aí começa a morte do Hércules. Você vai casar com a Dejanira. Ele já tinha matado a primeira esposa dele e os filhos. Ele falou assim: não, tudo bem, eu vou ficar com essa filha Dejanira assim, tá bom? Ele volta, estava tendo uma festa, Euristeu estava dando uma festa enorme e menosprezando os empregados. E com esse menosprezo os empregados, o Hércules fala assim: não, tem que tratar todo mundo igual. Nessa parte, Hércules era bem justo. E ele mata os 3 filhos do Euristeu nessa hora, tá bom? E quando ele termina esses trabalhos, mata os 3 filhos do Euristeu, está cumprido os trabalhos, que eram 10. Depois ele vai nas Hespérides ainda e pega o Cérbero para cumprir os outros 2 que o Euristeu não aceitou. Ele luta com Laomedonte. Laomedonte era o pai do Príamo, rei de Troia. Ele luta em Troia, né? E as muralhas são construídas para defender Hércules, defender de Hércules. Mas ele derrota o Laomedonte e ganha Troia para ele. Hércules fica com Troia, só que ele diz o seguinte: não, Troia não é minha, eu vim cá para lutar, meu negócio é dar pancada. E ele coloca o Príamo, que depois vai ter a guerra de Troia, blá blá blá, coloca o Príamo como rei de Troia. Ele defende Troia de um monstro enorme, que eu não anotei o nome aqui, e fica 3 dias dentro, ele se deixa engolir pelo monstro, fica 3 dias dentro do monstro. O monstro não tem nome, não recebeu nome, para matar o monstro. Ele vai depois marchar contra o rei Álgias, vai buscar os bois prometidos, né? Pega os bois, e essa luta dos bois é terrível. Ele pega 100 bois, segundo uma história que eu vi, e sai com esses bois, vai levando esses bois.
e é roubado por todo mundo. Ele chega com 3 bois apenas no destino dele, coitado. Todo mundo pega boi dele, ele mata boi para comer e vai chegar só com uma mixaria de bois em casa. Aqui, eu li que ele vai procurar Dejanira e vai ficar, o espírito do Meleagro procura o Hércules, olha, você prometeu ficar com a minha filha, você tem que ficar com a minha filha. E vai, nesse momento ele mata um filho, ou mais um filho do Poseidon. Poseidon só levou tinta com Hércules. Matou uns 5 filhos do Poseidon. Aqueloo, filho do Poseidon, ele mata. E nessa hora ele ganha, né, os chifres daquela cabra Almateia, que dá origem à cornucópia, né, que dela escorria tudo de bom. E aqui o seguinte, ele sai com Dejanira, e na beira de um rio ele encontra um centauro chamado Nesso, que sobrou daquela carnificina lá atrás. Nesso queria vingar Hércules. Bom, Nesso foi lá na hidra de Lerna e pegou sangue da hidra. Guardou. Quando Hércules mata Nesso, centauro, porque Nesso estava começando a fazer sexo com Dejanira. Porque Nesso disse pro Hércules o seguinte, olha, Nesso falou para Dejanira, o Hércules vai te trair. Toma cuidado. Fica comigo, que sou bonitão, sou um centauro bonitão. E tentou pegar Dejanira à força. Dejanira não queria. Hércules mata o Nesso. Enquanto o Nesso está agonizando, um pouco do esperma do Nesso e um pouco do sangue do Nesso, o próprio juntou com o sangue da hidra e entregou aquilo para Dejanira e falou para Dejanira, Hércules vai te trair. Na primeira oportunidade, na que vocês terminar a viagem, ele vai te trair. Para ele não te trair, pega esse sangue aqui, com esse esperma, passa numa túnica, que se ele tiver vestido com a túnica, aí não tem problema, ele não vai te trair. Faz isso. Bom, e Dejanira guarda aquilo ali e vai embora. Chegando lá no destino deles, o Hércules é recebido com uma festa enorme. Eles chegam em Tranquine, né? E lá ele foi acusado de roubo de gado, mas foi absolvido e dão uma festa. E ele inadvertidamente mata um escravo. Ele mata um escravo e agora ele é condenado. Ele foi condenado a ser vendido ali mesmo. Noutra história foi vendido lá na África, na Arábia, que Hércules andou muito, para Ônfale. Ele foi vendido para Ônfale. E mais uma vez surge a feminidade do Hércules. Hércules ficou esse tempo todo com Ônfale vestido de mulher. E parece que ele enganava bem, porque um dia foi pegar Ônfale. Então, quando ele chega, ele vê 2 mulheres na cama. Ele viu uma mais bonitona, partiu para cima dela. Só que não era Ônfale, era o próprio Hércules. E diz a história que Hércules e Ônfale riram as gargalhadas com isso. Terminados esses 3 anos que ele ficou com Ônfale como escravo, ele volta para Dejanira. E Dejanira falou assim, engraçado, o Hércules me traiu com a Ônfale.
igualzinho o centauro Nesso já tinha falado. E o Hércules falou que ia sair para uma guerra. A Djanira falou, lembrou que ela tinha a poção do sangue da Hidra, do sangue do centauro Nesso e do esperma do Nesso, juntou tudo isso. Ela falou assim, eu vou embebedar aqui um manto e passar isso para o Hércules não me trair. E vejam bem, foi um golpe do Nesso, porque quando Hércules vestiu esse manto, Hércules começou a pegar fogo, começou a derreter. Conta-se que quando Hércules tentava tirar o manto assim, nacos de carne enormes saíam do corpo do Hércules. Conta-se também que nessa hora Hércules abraçou Djanira e os dois morreram queimados. Conta-se também que Hércules foi no alto de um monte, deitou-se numa montanha, um monte de madeira e pediu para que várias pessoas, para que algum escravo colocasse fogo no seu corpo. E Hércules morreu. Em partes. Em partes. Duas partes. A parte mortal do Hércules ficou lá com Hades. A outra parte imortal ficou com Zeus. Foi para o Olimpo e ficou lá no Olimpo, não como um dos 12. Os 12 do Olimpo são 12, não são 13. Mas ficou lá no Olimpo, onde ele deve estar até hoje. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui nessa história de Hércules. Em breve eu já estou com outras leituras que não jurídicas e vou passar para vocês aí para a gente ter um bom bate-papo, uma boa conversa. Vai ser fantástico. Até mais. Sugestões? Deixem o seu recadinho aqui e não esqueça de curtir o canal. Muito obrigado. Até mais.